Das profecias à premonição. Carlos Bernardo Loureiro. Nada em toda a história do pensamento humano, heliocentrismo, evolução, relatividade, foi mais verdadeiramente revolucionário ou radicalmente contraditório para o pensamento contemporâneo do que os resultados da investigação da psi pré-cognitiva. Dr. Giuseppe Banksini. Nossos olhos são feitos de tal modo que veem facilmente o que está fora deles, mas precisam de um espelho para se verem a si mesmos. Jean-Baptiste Aviso. Prefácio. Teoria da relatividade, desenvolvida por Albert Einstein, 1879 a 1955, que obedeça a duas etapas, a restrita, em 1905, e a geral, em 1915, foi a mais importante revolução científica deste século XX, que marcha para o fim. Com ela, o tempo e o espaço aparecem como coisa, podendo sofrer deformações sob o império da gravidade. O desdobramento da teoria da relatividade mostrou que, dependendo da velocidade, o tempo diminui para um viajante, podendo mesmo atingir o ponto de fluxo zero, se o móvel que o transporta se equiparar à velocidade da luz, cerca de 300.000 km/s. Daí por diante, qualquer acréscimo de velocidade fará o tempo caminhar em sentido contrário, para os passageiros do veículo. Esse conceito teórico-matemático deu motivo a que se escrevessem inúmeros livros e contos sobre viagens ao passado. Já o conceito do colapso gravitacional, que Wheeler denominou de buraco negro, desenvolvido matematicamente por Schwarzschild, a partir das equações de Einstein, nos fala de um fenômeno que, além de esmagar a matéria de uma estrela até que desapareça do nosso espaço, modifica o contínuo espaço-tempo, levando a que, no bojo dele, o espaço flua, e o tempo adquira a propriedade de extensão. Assim, teoricamente, poder-se-ia, no interior do buraco negro, deslocar-se no tempo, enquanto o espaço se move num ritmo e direção específicos, continuamente. O horizonte de eventos do buraco negro, segundo alguns teóricos, poderia ser usado para deslocamentos, tanto na direção do passado, quanto do futuro. Todavia, antecedendo e transcendendo a ciência humana, o espírito encarnado vem praticando, sem qualquer formulação matemática, a proeza de visualizar, quer no tempo, quer no espaço, desde tempos imemoriais. Carlos Bernardo Loureiro, este notável biletrista e pesquisador espírita, naturalmente baiano soube enfeixar neste volume a grande odisseia dos que possuem a mediunidade de premonição, desde a mais primitiva idade, até os tempos atuais. Feiticeiros, profetas, xamãs, santos, yogis, faquires etc. tiveram, e têm, como médiuns, em muitas oportunidades, a capacidade de penetrar o futuro, vendo o que ainda não existe, para a perplexidade de doutos e ignorantes. Isso está cientificamente provado, embora a má vontade de muitos. Mas Bernardo também demonstra que o Espiritismo é o único saber que oferece um caminho viável para o entendimento da faculdade de visão do futuro, do qual Jesus deu inúmeras demonstrações. Este livro vem suprir uma lacuna no contexto da bibliografia espírita, em língua portuguesa, e ninguém melhor do que Carlos Bernardo, verdadeiro espírita, na definição kardeciana, para fazê-lo, pois além de inegável erudição, seu devotamente é causa do espiritismo, no atendimento aos que sofrem dos males terríveis da obsessão, não tem hora nem lugar para se fazer presente. Este é o aspecto da vida do autor, que merece ser divulgado. Contam-se as centenas os que receberam a cura de graves problemas físicos e mentais, por seu intermédio, pois sua abnegação o faz merecedor da assistência dos samaritanos invisíveis. Enfim, amigo leitor, ao percorreres as páginas deste livro, não apenas estarás adquirindo o saber que transmitem, mas absorvendo o influxo espiritual do seu autor,
Uma alma verdadeiramente boa, cuja existência é uma sequência de conquistas morais, nascidas de uma persistência e rigidez de caráter inquebrantáveis. Djalma Argolo, Ilhéus, Bahia, 4 de novembro de 1997. Profetismo hebraico. Profetismo é a doutrina fundada sobre as predições de profetas. Os profetas já existiam entre os povos primitivos, principalmente entre os sensitivos, tendo tomado caráter todo peculiar entre os israelitas. Os profetas de Israel falavam em nome de Deus e exerceram enorme influência na vida religiosa e social do povo eleito. Depois de Moisés, considerado o pai dos profetas, surgem os que atuaram durante a primeira fase da monarquia em Israel, Samuel, Elias e outros, e mais tarde, no início do século 8 a.C., vários profetas em Israel e Judá se tomaram figuras de protesto contra a corrupção dos reis e do povo: Amos, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Nesse tempo passam a redigir, em forma elevada e poética, suas próprias profecias, inaugurando novo período na literatura hebraica. Ao lado do anúncio da destruição, se o povo permanecesse no erro, prometem paz e felicidade, se obedecesse ao Deus. Os profetas anunciavam a vinda de um Messias e o estabelecimento do reino de Deus pelos remanescentes de Israel. As profecias em Israel cessaram com o último dos profetas menores, embora os cristãos mencionem João Batista como o último profeta, que anuncia a chegada do Cristo, como o Messias prometido pelos profetas antigos. Os Nambi. Os profetas de Israel, Nambi, usavam certos distintivos, um manto de pele e um cinto de couro, um sinal na testa e as cicatrizes das feridas decorrentes de seus estados de profunda excitação. Quando o espírito os arrebatava, eles profetizavam, tornavam-se outros homens. Ele Samuel 10, 6 e 9. Ficavam num estado psíquico anormal que se manifestava em cantos, gritos ou invocações repetidas sem fim, gestos, muitas vezes simbólicos, movimentos rítmicos e danças, acompanhadas de instrumentos musicais. Tal estado podia chegar ao êxtase e era contagioso. Às vezes cutilavam-se a si mesmos com as suas armas até sangrar, arrancavam suas vestes ou desmaiavam. Ele Samuel 19, 24. Esses Nambi parecem ter apoiado a atividade religiosa e política de Samuel, propugnador das tradições israelitas. Mais tarde, sob Elias e Eliseu, tomaram parte na luta contra o culto de Baal. Ele Reis 18, 4, 13 e 22, daí a perseguição sanguinolenta da dinastia de Ari contra eles. Foi um Nambi quem, por ordem de Elias, pregou a revolta contra essa dinastia e ungiu o rei Jeú, 2 Reis 9. Contribuíram, portanto, para salvaguardar o culto de Javé em Israel e opugnaram a influência da religião cananeia. Outros Nambi agiram de modo mais individual: Natagai sob Davi, Aías sob Jeroboão, Jeú sob Baasa, Odas sob Josias. Residiam geralmente na corte e tinham também alguma função no templo, onde davam oráculos. Em geral intervinham espontaneamente para comunicar a vontade de Deus. Assim como nas demais cortes orientais havia adivinhos e sábios, assim agiram os Nambi na corte do rei Davi, provavelmente na de Saul, a fim de transmitir ao rei as decisões de Javé. Poder-se-ia chamar esses Nambi de profetas cortesãos. Que depois do cativeiro do povo hebreu, persistiu a opinião de que numa corte devia haver profetas. Entretanto, os profetas clássicos, cujas palavras foram transmitidas por escritos, condenaram os Nambi. Depois do século V não houve mais Nambi. Muitos pensam que o fenômeno dos Nambi, em Israel, deveu-se à influência cananeia. Alegam que, conforme o itinerário egípcio de Enamon, existia em Canaã no século XII, de acordo com Rs. 18 e 22 a 29, e ainda no século IX, e que, de outro lado, só apareceu em Israel no tempo de Samuel. Mas essa opinião parece pouco provável,
Se considerar-se os Nambi como propugnadores das autênticas tradições israelitas e adversários da cultura cananeia. A polêmica dos profetas clássicos contra os Nambi fez surgir o problema dos verdadeiros e dos falsos profetas. De um lado, os profetas censuraram os Nambi por serem mentirosos, jactanciosos e impostores, que predizem, por dinheiro ou para agradar ao rei ou ao povo, que cometem adultério, que se embriagam, fazem esquecer o nome de Deus e iludem o povo. Jeremias 23 e 32, 29:8, Ezequiel 13 e 10, predizendo paz e prosperidade. De outro lado, não negavam que esses Nambi recebessem visões e tivessem sonhos, o que supunha revelação da parte de Deus. Tratava-se de sonhos naturais que eles, de boa fé, julgavam serem de inspiração divina, apregoando-os como tais. Os exegetas católicos opinam que os verdadeiros profetas se distinguiam dos falsos pela missão pessoal que recebiam de Deus. Essa solução, sugerida, também, por textos do Antigo Testamento, exemplo, Deuteronômio 18 e 21, Jeremias 14, 23 e 21 e 32, Ezequiel 13 6, não é plenamente satisfatória, porque também os profetas falsos às vezes eram enviados por Deus. Alguns identificam os falsos profetas como sendo aqueles que anunciavam a salvação, paz e prosperidade, como se fosse consequência necessária da aliança com Javé. Isso é exato para a maioria dos profetas combatidos por Miqueias, Jeremias e Ezequiel. Miqueias afirma que os Nambi ameaçavam com a guerra quando os seus serviços não eram pagos. Jeremias acusa-os de profetizarem por Baal. Ainda é Jeremias que admite que um Nambi será reconhecido verdadeiro, se a profecia se concretizar. Ezequiel, por sua vez, acusa-os de não terem exortado Israel à conversão, diante da decadência moral e religiosa. Em Deuteronômio há uma predição determinando que um Nambi pode seduzir o povo ao culto de outros deuses, falando em nome deles ou falar presurosamente. Os falsos profetas, portanto, não podem ser caracterizados como profetas da felicidade, nem os verdadeiros como profetas da punição. Aliás, também os verdadeiros profetas anunciavam a salvação, caso o povo se convertesse. A diferença entre as duas categorias está antes na ideia que tinham a respeito de Deus e da aliança. Os falsos profetas pensavam, como o povo, que Javé, pela sua aliança, estava para sempre e incondicionalmente ligado a seu povo. Esqueciam que Javé era um Deus ético, que havia concluído a aliança por mera graça, visando o bem moral e religioso do que a prosperidade material e nacional do seu povo. Esqueciam que Javé, por isso, mandaria não prosperidade mas calamidades, enquanto Israel não se convertesse a ele. Essa precisamente a doutrina de todos os verdadeiros profetas. É provavelmente nesse sentido que Jeremias pergunta aos falsos profetas se Javé, então apenas, um Deus de perto, que sempre socorre seu povo, e não de longe, que se afasta quando o povo não lhe obedece. O caráter das profecias de Israel seria, basicamente, o de fazer emergir o significado divino dos acontecimentos. A palavra dos profetas de Israel não era uma palavra abstrata. Sempre supõe presente ao espírito do povo, a aliança. Ela mede a realidade segundo a medida do sentido da aliança. É ela que cristaliza e unifica seus diversos pronunciamentos. O profetismo greco-romano. Na Grécia primitiva, acreditava-se que o tempo se repetia, em ciclos recorrentes. Heráclito, entretanto, postulou a contínua e infindável mudança de tudo, à semelhança de uma correnteza fluvial. Jamais, sentenciou, nos banhamos nas mesmas águas de um rio. Ele se referia, naturalmente, ao rio do tempo. Parmênides, ao contrário, considerou uma ilusão o mundo da mudança e do tempo. Sua razão lhe dizia que a sucessão de fenômenos, o devir, a morte, eram enganos dos sentidos,
Existia apenas um ser único, indivisível, imutável, intemporal. Zenão de Eleia, seu discípulo, demorou-se na postulação de paradoxos absurdos. Demonstrava que o corredor Aquiles, de pés ligeiros, jamais alcançaria a tartaruga, e a flecha disparada nunca chegaria ao alvo. O médico Hipócrates estudava os sonhos como sintomas clínicos à semelhança de seus colegas modernos. Ensinava a seus discípulos que era possível prever o futuro pela consulta aos astros, e pelo menos uma vez deu-lhes exemplo, traçando horóscopos e enviando-os antecipadamente a combater uma epidemia. Sócrates dizia-se acompanhado de um intermediário entre a divindade e o homem, um daimon ou Deus, oráculo familiar dentro de mim, ou voz interior, a que hoje chamamos capacidade clarividente ou precognitiva. Frequentemente, em público, Sócrates parava, ouvia e obedecia a voz ou transmitia seus avisos. Certa ocasião, o oráculo íntimo instou para que Sócrates avisasse ao jovem Cármides de que não deveria participar de certa competição esportiva. Cármides desprezou a advertência e acabou ferido. Em outra oportunidade, Sócrates e Timarco bebiam juntos. Antes de este partir para executar um plano assassino, o oráculo de Sócrates avisou Timarco de que não deveria ir, mas não mereceu atenção. Timarco foi morto, ao tentar pôr em prática o seu nefasto objetivo. Em seu livro Daimon de Sócrates, o historiador romano Plutarco citou o passeio de Sócrates no campo, com seus discípulos. A voz interna o instou a parar, enquanto os amigos continuaram por uma passagem estreita. Pouco depois voltaram, correndo e rindo, cobertos de lama, em meio a um bando de porcos. Este poder precognitivo do sábio ateniense o apresentava aos tolos como alucinado e os sábios como visionário. O historiador grego Xenofonte mencionou a fala de Sócrates no tribunal que injustamente o condenou. Todos dizem e acreditam, como eu, que os deuses conhecem o futuro e o revelam a quem lhes apraz. Nunca falei senão a verdade e informei desses avisos aos meus amigos. Nunca sucedeu que eu lhes adiantasse o que não fosse verdadeiro. No diálogo Timeu, Platão afirmou que o tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel. Ele via o tempo como um fator de ordem no caos e o sonho premonitório como uma capacidade inata da alma, centelha divina. A alma tem o dom de profetizar e o dom da profecia suplanta em dignidade e perfeição a arte das adivinhações, escreveu o discípulo maior de Sócrates no Fedro. Numa terra de oráculos, sentencia Adelaide Peters Lessa, 350 anos antes de Jesus. Aristóteles chegou a essa dúbia conclusão a respeito dos fenômenos premonitórios. É tão difícil não tomar conhecimento de evidência quanto acreditar nela. Segundo o Estagirita, sem a mente para enumerar o antes e depois, não haveria tempo, já que o tempo era a percepção do antes e depois no movimento, e o cálculo desse antes e depois pela mente. A princípio, Aristóteles adotou o ponto de vista platônico de que o sonho premonitório era um dom dos deuses e da alma. Mas, em ensaio posterior sobre o dom divinatório, mudou de opinião. É ainda a doutora Peters Lessa quem informa, se os deuses queriam comunicar-se com os homens, poderiam fazê-lo tão bem durante o dia quanto no sono, e deveriam escolher seus recipientes com mais cuidado. Aristóteles admitiu dois tipos de sonho como apresentando valor premonitório inteligível: o sonho que predizia o estado de saúde do sonhador, pela penetração da consciência em sintomas existentes mais ignorados durante as horas de vigília, e o sonho que trazia em si sua própria confirmação porque sugeriria a quem o sonhou o curso de suas ações. As concepções aristotélicas, embora não conclusivas, oferecem-se como valiosa consulta para quantos pretendam traçar o perfil das cogitações ancestrais sobre o futuro do homem. Enquanto isso, para os estoicos, seguidores da doutrina de Zenão, o supremo bem do homem consiste em viver em harmonia consigo mesmo, com seus semelhantes e com a natureza, ou seja,
procurando evitar os conflitos. Reuniram uma vasta coleção de casos premonitórios, utilizados por Cícero em seu ensaio sobre o dom divinatório. Ensinavam que o futuro era predeterminado, e, portanto, possível um conhecimento antecipado do que estava por vir. Acreditavam na providência divina. O sonho premonitório assumia a função de seu veículo. Na antiguidade clássica vigorava, pois, esta distinção. Sonhos de mau agouro eram resultantes de causas antigas, já observadas, e podia-se esperar que seus efeitos atuassem no futuro. Sonhos de intuição divina, durante o sono ou em estados alterados de consciência, constituíam o auxílio dos deuses na apreensão do nexo entre causas e efeitos, numa espécie de clarividência vicaria. Os antigos acreditavam viver num universo finito de modestas dimensões, sendo totalmente conhecidas, pelo menos de seus deuses, todas as circunstâncias presentes, determinantes do futuro. Daí porque Plutarco escreveu, se houvesse uma infinidade de mundos, o dom divinatório seria impossível. Para ele o sonho era o mais velho dos oráculos. O oráculo de Delfos. As profetisas de Delfos e Dodona, tomadas por um delírio divino, prestaram numerosos serviços à Grécia. Platão. O oráculo de Apoio, em Delpoi, depois chamado Delfos, na Fócida, é sem dúvida, o mais conhecido e mais conceituado de todos os oráculos da antiguidade. Ao longo dos séculos, visitantes de todo o mundo conhecido dirigiam-se a esse local considerado sagrado, com o intuito de fazer toda a sorte de perguntas. Muitas dessas perguntas permanecem gravadas em tabuinhas de chumbo mole. Originalmente, o oráculo era dedicado às divindades quitonianas. Em seguida, foi dedicado a Poseidon. No século VII, a.C. passou a prestar culto a Apoio Delfino, deus insular e cretense. A caverna ou gruta, em Delfos, é mencionada como santuário oracular nos registros minoanos de 1500 a.C. Nesse tempo ela era dedicada à deusa Gelgaia, a deusa da terra, frequentemente citada como Mãe Terra. É proveniente dessa raiz que temos a palavra geografia, o desenho ou uma peção da terra, e geologia, o estudo da terra. Do século VII ao século IV a.C., esse santuário oracular assegurou o poderio de Delfos. De 4 em 4 anos, os Jogos Pítios, em Delfos, congregavam os habitantes das cidades gregas, à semelhança dos Jogos Olímpicos. As disputas entre facções rivais pelo controle do rico e célebre santuário desencadeou cruentas guerras sacras. O prestígio de Delfos começou a declinar no fim da era helenística, e desapareceu no início de nossa era, arruinado pela indiferença religiosa e pelo ostracismo cristão. A Gruta do Oráculo. Para se penetrar na gruta oracular transpunha-se uma porta baixa, que descambava em um aposento de cerca de 18 pés de profundidade e 12 de largura. À frente, erguia-se uma grande estátua dourada do deus Apolo e próximo a ela uma pedra em forma de ovo coberto de inscrições tão antigas que já nem podiam ser distinguidas. Este era o sagrado Ompalo. À sua direita jazia um sarcófago baixo, feito de pedra, e as inscrições nele gravadas diziam ser aquela tumba de Dionísio. Diretamente à sua frente, no centro exato do aposento, uma mulher envergando graciosas vestes clássicas, sentava-se sobre uma peça que lembrava uma grande taça que repousava sobre uma trípode entrelaçada por serpentes. Ela era jovem de aparência agradável. Seu corpo era esbelto, suas mãos de dedos compridos, graciosas, e sua pele tinha um aspecto acetinado. Era a sacerdotisa de Delfos, escolhida entre as donzelas mais nobres e dotadas de sensibilidade paranormal. Diante de um consulente, a sacerdotisa entrava em uma espécie de transe. Seu corpo começava a tremer. No princípio eram breves arrepios, mas logo estava sendo sacudida por tremores contínuos. Sua face dócil e bonita,
Quando em repouso, contorcia-se em máscara de dor e angústia num momento e, a seguir, de prazer e alegria. Quando, em seu delírio, pareceu estar prestes a cair no chão rochoso, começou a falar. Surpreendentemente sua voz era profunda, masculina e doce quando pronunciou as seguintes palavras ao suplicante. Eu sei todas as coisas. Posso contar os grãos de areia e medir os oceanos. Tenho ouvidos para o silêncio e sei o que o homem mudo quer dizer. Sim, os meus sentidos são feridos pelo cheiro da tartaruga coberta por sua concha, agora, cozinhando no fogo, num caldeirão com a carne de um carneiro. Bronze embaixo, na vasilha, e bronze em cima, para cobri-la. Tendo proferido essas palavras, a pitonisa perdeu a consciência. O consulente chamava-se Alate, emissário do rei Cressus, da Lídia. Alate estava intrigado. O oráculo, para ele, não dissera coisa com coisa. Nada fazia sentido. Encarava as palavras da pitonisa como sendo confusos murmúrios de uma mulher mais preocupada com problemas culinários do que com as instruções do Deus. Entretanto, assistido pelos sacerdotes, escreveu a mensagem conforme fora enunciada e preparou-se para partir em direção a Sardis, capital da Lídia. Quando as instruções do oráculo foram apresentadas ao rei Cressus, ele não conteve a sua admiração, e disse que as declarações do oráculo eram exatas. Ele não realizara nenhum dos seus deveres de monarca naquele dia. Em vez disso transformara-se em cozinheiro, atividade que não praticava desde a juventude. Tomara uma tartaruga e um carneiro, cortando ambos em pedaços. Depois, colocou-os em um caldeirão de bronze e levou ao fogo. A partir daí, o rei Cressus sempre consultava a pitonisa de Apolo. Os cronistas da época e do futuro não entenderam como a pitonisa foi capaz de ver, claramente, o que estava acontecendo a centenas de quilômetros. Qual teria sido a técnica empregada? Indagavam, admirados. O fenômeno teve a sua perfeita explicação com o advento das pesquisas sobre a clarividência. O treinamento das sacerdotisas. O treinamento das sacerdotisas obedecia a mesma técnica posta em prática em Delfos, Dodona e Troponius. Jovens de boa saúde, voz clara e natureza dócil eram escolhidas e recebiam as vantagens de uma educação que, naqueles dias, estava somente ao alcance da aristocracia. Todas se desenvolviam, psiquicamente, até certo grau, mas apenas algumas atingiam o nível que as qualificaria para representar o Deus. Esclarece Joseph J. Wade, vide, Complete Guide to Oracle and Prophecy Methods, 1971, que naquele tempo a impressão geral era de que cada sacerdotisa não falava por si mesma, mas agia como intérprete do Deus a quem o santuário era dedicado. No caso daquelas que eram médiuns de transe, é claro que uma entidade falava através dela. Quem ou o que possam ter sido essas entidades não é possível dizer. Em sua maior parte eram seres altamente evoluídos, conforme se pode verificar pela excelência de seus conselhos e pela exatidão das profecias. Em Delfos eram empregados somente médiuns de transe, mas, em quase todos os outros santuários eles estavam em minoria e às vezes não eram prestigiados. Quase todas as sacerdotisas, em função, falavam em estado de plena consciência e assim transmitiam as impressões que recebiam. Estas impressões se desenvolviam de vários modos. No templo de Zeus, em Dodona, as sacerdotisas geralmente focalizavam sua atenção na sussurrante folhagem de um gigantesco carvalho. Este, na realidade, um recurso para anestesiar seus sentidos objetivos e permitir que um segundo estágio da percepção alcançasse sua mente consciente. Quando, no inverno, as árvores se despiam de sua folhagem, era usado um enorme gongo de bronze. Enquanto ele balançava ao vento, muitos badalos nele pendurados davam batidas em intervalos irregulares e era concentrando-se na cacofonia resultante que a sacerdotisa obtinha uma mensagem. Outros métodos, porém,
Eram brutais, exigia o sacrifício de animais e o exame de suas entranhas. Presumia-se que cada deus tinha seu animal favorito. Delfos, evidentemente, desempenharam um papel importante no contexto social e religioso da velha Hélade. As ruínas de seus muitos monumentos podem ainda ser vistas ali. Era o oráculo mais rico e maior, pelo menos na Grécia continental. Os seus únicos rivais eram construídos na Ásia e na ilha de Delos, onde se supunha ter nascido apoio. Os gregos chegaram a acreditar, em dado momento, que Delfos, e não Delos, era literalmente o centro do mundo. O oráculo de Dodona. O oráculo de Dodona, no templo de Zeus, ficava a noroeste do mundo grego clássico, perto da fronteira albanesa com a Grécia moderna, alguns quilômetros para o interior e localizado numa fenda sob a cadeia do Pindó. Segundo Homero, os seus sacerdotes tinham os pés sujos, dormiam no chão e interpretavam o som do vento num grande carvalho. Há muitas provas da atividade do oráculo no fim da Idade do Bronze, mas não há qualquer registro que testemunhe a continuidade, além dessa idade histórica, do famoso santuário. Durante o tempo de vida de Homero, Zeus estava aí entronizado com uma deusa chamada Dione. Havia, ainda, em Dodona, o culto de uma deusa secreta e algumas estranhas crenças sobre animais sagrados. Os edifícios de Dodona eram pobres e escassos, até os tempos helênicos, e a maior parte das ruínas que hoje são visíveis, muito belas e harmoniosas, tem origem tardia. A mais proeminente é o Teatro de Arena, construído após a morte de Alexandre, o Grande, no tempo de Pirro, de Epiro, e que foi recentemente restaurado. Sobre o teatro encontra-se a Acrópole murada, por baixo, era um estádio, onde se distinguem as extremidades curvas, dando a ideia de uma ferradura. Supõe-se que Ulisses, personagem central da Ilíada, de Homero, visitou Dodona. A maior parte dos clientes do oráculo parece ter sido constituída de gente simples, vinham mais frequentemente de terras próximas ou do norte, do que do centro do mundo grego. O núcleo do santuário era uma imensa árvore sagrada. Os cultos de Dodona, guardadas as devidas proporções, se pareciam com aquelotos praticados pelos celtas, em que o sempre majestoso carvalho assumia papel de flagrante e místico destaque nas elucubrações premonitórias dos taumaturgos. Com o correr do tempo, a partir das conquistas de Alexandre, no século IV a.C., outros oráculos apareceram, em vários pontos dos territórios conquistados. Destaca-se o de Claros, sediado na área que é hoje a Turquia, próximo ao Iraque. Era muito procurado pelos colonizadores gregos. Os que consultavam este oráculo organizavam uma caravana anual, contratando-se um coral incumbido de cantar hinos a apoio. Os consulentes eram conduzidos à noite, numa única fila, que serpenteava por entre os caminhos tortuosos de um labirinto, até uma espécie de cenáculo. Nesse ponto, aguardavam, sob a luz de tochas, enquanto a pitonisa debruçava-se sobre uma fonte de águas borbulhantes que tinham o poder de inspirar a profecia. As profecias dos oráculos gregos refletem o exercício natural da mediunidade naquela recuada era, cujas leis que a regem seriam esclarecidas pelas pesquisas de Kardec. A verdade é que a mediunidade serviria de lastro aos processos mágicos, abrindo caminho para o desenvolvimento das religiões mitológicas e das religiões reveladas, que se apoiavam na crença dos homens, deuses, conhecedores dos mistérios da vida e da morte. Os dons mediúnicos reafirmaram a crença nos poderes divinos, através dos fenômenos produzidos por indivíduos que os possuíam, no caso específico, os profetas e as sibilas. Os augúrios romanos. Na antiga Roma a divinação dividiu-se em diversas funções distintas. Ressaltava-se o augúrio. A arte dos augúrios era o estudo dos eclipses, dos trovões, do comportamento de pássaros e os outros animais e de vários sinais chamados auspícios.
Os augures suplicavam a aquiescência divina nas decisões dos líderes sociais. O certo é que os augures exerciam fundamental influência sobre a vida dos cidadãos e o destino das comunidades. O sistema posto em prática pelos augures foi assimilado dos etruscos. Com o transcorrer do tempo, a arte de augurar se institucionalizou em Roma, a ponto de os augures se congregarem num colegiado formal, ao lado dos pontífices, administradores das cerimônias públicas, e guardiães dos livros sibilinos, una coleção de antigas profecias oraculares. As predições dos augures eram devidamente registradas e arquivadas em locais secretos. Para os augures romanos, o relâmpago era considerado uma comunicação direta de Júpiter, o pai de todos os deuses, e os raios de luz eram interpretados de acordo com o setor do céu do qual caíam. Raios vindos do oeste era sinal de maus presságios e os do norte de bons presságios. Relâmpagos do noroeste significavam novas ruínas, eram especialmente temidos. Um raio oriundo do noroeste caiu sobre a estátua de César, derretendo a sua primeira letra. Como a letra C era o numerar romano para 100, os augures predisseram que ele viveria apenas mais 100 dias, o que realmente ocorreu. Admite-se que a forma mais elaborada de divinação clássica tenha sido a busca de sinais dos desígnios divinos nas entranhas de animais sacrificados. Denominada eruspicação, essa prática chegou aos gregos e romanos através dos etruscos ou das culturas da Babilônia e da Assíria. Sua teoria subjacente era de que, quando um animal era sacrificado, ele era absorvido pelo deus ao qual havia sido oferecido, estabelecendo-se um canal direto com a divindade. Abrindo a carcaça, o arúspice imaginava estar perscrutando a mente divina e observar o futuro. Essa técnica é descrita minuciosamente em um trecho de Electra, de Eurípides, poeta trágico, 480 a 406 a.C., onde permite ao arúspice prever sua morte próxima. Eis o relato. Egisto toma das mãos de Orestes as vísceras sagradas e as observa. Falta um lobo no fígado. Os vasos próximos da vesícula apresentam, aos seus olhos, saliências funestas. Orestes pergunta, por que esse ar desanimado? Estrangeiro, responde Egisto, receio uma cilada do exterior. Tenho um inimigo mortal, o filho de Agamenon, e ele está em guerra contra minha casa. A importância que os romanos atribuíam aos presságios e às profecias dos augures ficou revelada quando do assassinato de Júlio César. No capítulo 81 de sua Vida dos 12 Césares, Suetônio relata o seguinte fato. Prodígios manifestos anunciam a Júlio César que seu assassinato estava sendo tramado. Alguns meses antes, colonos levados até Capua por causa da lei Júlia, quando preparavam o terreno para os alicerces de casas de campo, encontraram algumas sepulturas muito antigas. O trabalho passou a ser feito, então, com grande cuidado, tendo sido encontrado um grande número de vasos de feitio antiquíssimo. Dizem que, no túmulo no qual repousava Capis, o fundador de Capua, século 6 a.C., foi encontrada uma placa de cobre, no qual, em caracteres gregos, firmava-se a seguinte profecia. Quando for descoberta a ossada de Capis, o descendente de Júlio, filho de Enéas, do qual a família de César, a gens Júlia, descendia, será morto pela mão de um de seus amigos, e logo sua morte será vingada pelas desgraças da Itália. Suetônio garante que César tomou conhecimento dessa profecia através de um amigo íntimo, Cornélio Balbus, que presenciara os fatos. César ainda recebeu um segundo aviso. Certo dia, enquanto estava num templo para assistir a um sacrifício, o augure Spurina Vistritius, que oficiava, anunciou a César que nas semanas seguintes ele estaria sob a ameaça de um grande perigo. César, disse o arúspice, desconfia dos idos de março. Os idos de março eram o 15º do mês. No dia 15 de março do ano 44 a.C., Júlio César,
O conquistador da Gália, um pouco cansado, não estava com vontade de sair. Finalmente, consentiu em ir ao Senado por causa da insistência de Brutus. A caminho do Senado, César encontra o Augures Purina Vistritius, e o interpela irônico. Então, os idos de março já chegaram, e nenhum mal me aconteceu. Sem dúvida, respondeu Spurina. Os idos de março já chegaram, mas ainda não se foram. Alguns minutos mais tarde, Júlio César cai apunhalado por Marco Júnior Brutus. O Colégio dos Augures foi dissolvido no quarto século de nossa era por um edito do ano 392, assinado pelo imperador Teodósio, então envolvido pelo sistema ultramontano nascente, de funestas e aterradoras consequências para a humanidade. Fato por sinal previsto pelo próprio Cristo, levando em conta, provavelmente, as inferioridades humanas, que se expressam pelo caudal de paixões que suscitam conflitos e profundas dissensões sociais. O profetismo nas comunidades cristãs. Nas primitivas comunidades cristãs havia vários profetas que prediziam o futuro. Atos 11, 27, 21 e 10. Provavelmente os 4 filhos de Felipe, 21, 9, exerciam, como pregadores inspirados, certa autoridade nas comunidades cristãs e exortavam e consolavam os irmãos com as suas palavras. Paulo de Tarso sabia que nem todos que julgavam ser profetas eram realmente inspirados pelo Espírito de Deus. Havia falsos profetas, que diziam profetizar em nome de Jesus, mas não cumpriam a vontade do Pai ou não reconheciam Jesus como Cristo. As profetisas. No Novo Testamento, Ana, filha de Fanuel, é chamada de profetisa. Isso supõe que ela era cheia do Espírito de Deus. Por uma revelação desse Espírito reconheceu o menino Jesus como Messias. Lucas 2, 36 a 38. O Messias profeta. Nos séculos em torno do início da era cristã guardava-se a vinda de um profeta ou até de um profeta, mas tal profeta não era identificado como Messias. Mesmo a figura de Elias, embora representada alguma vez como aquele que combaterá o anticristo, nunca é mais do que um pregador de penitência, que tem de preparar o caminho para o Messias e para o reino de Deus. Por outro lado, muitas vezes são atribuídas ao Messias funções proféticas, sendo ele considerado como um segundo Moisés. Os rabinos interpretaram-no, primeiramente, como o Messias davídico, atenuando, porém, o mais possível, os textos sobre os sofrimentos, que não conseguiram combinar com a ideia de um Messias triunfante, e não queriam saber nada de uma morte ignominiosa do Messias. Como os textos, entretanto, eram claros demais, aparece nos escritos rabínicos, pelo fim do século II d.C., a opinião de que esses textos não dizem respeito ao Messias davídico, mas a um outro Messias de grau inferior, que chamavam o Messias filho de José o filho de Efraim e que precederia o verdadeiro Messias. João profetiza o advento do Messias. Afirma John P. Meyer, vide, a marginal Geo, Rethinking Historical Jesus, que o retrato que emerge de João Batista é o de um profeta judeu do século L, trazendo uma mensagem escatológica com alguns traços apocalípticos. João, em verdade, anunciava um julgamento iminente e violento, que estaria por se abater sobre Israel, e contra o qual o povo pecador poderia proteger-se apenas através do arrependimento interior, da reformulação completa da vida exterior. João tem algumas características em comum com outras figuras de judeus penitentes daquela época, na região do Vale do Jordão, notadamente os membros da seita de Qumran. Sobre Qumran, vide a obra de J. C. Trever, de um Todd Story of Qumran, 1965. Em determinado momento ele fala da vinda de alguém superior a ele próprio, alguém mais forte. Não está claro, observe-se, que esse alguém mais forte seria um personagem angelical ou humano, um filho do homem celestial, ou um Messias terreno.
Talvez a linguagem vaga de João seja indicação de que a sua profecia era obscura até para ele mesmo. Entretanto, e como assinala Flávio Josefo, o Batista exerceu um profundo impacto sobre os judeus de seu tempo, tanto que Herodes Antipas, o tetrarca da Galiléia, houve por bem eliminá-lo com um golpe preventivo, para que sua influência sobre as massas não fosse usada para fins de sedição. Ainda é Josefo quem afirma que as ideias de revolta política não estavam na mente do profeta, mas do próprio Herodes. Foi a esse profeta escatológico, com sua exclusiva prática do batismo, que Jesus aderiu no Rio Jordão. Afirmam alguns exegetas que Jesus se tornara discípulo de João. Outros indícios nos evangelhos, especialmente no quarto, sugerem que Jesus talvez tenha permanecido por algum tempo no círculo mais íntimo dos discípulos de João. Em determinado momento, Jesus teria deixado esse grupo, possivelmente levando consigo alguns dos antigos seguidores de João, dando início, efetivamente, ao seu magnífico ministério. Entre os interpretadores dessa conexão entre Jesus e João Batista, destacam-se as figuras de Indricus Boers e de Paulo Lembache. Resumindo, João Batista foi um profeta judeu independente, cuja atuação se deu por volta do ano 28, após o nascimento de Jesus. A sua influência entre os seus discípulos era tão profunda que estes se recusaram a ser cristãos. Após a sua morte, tornaram-se, segundo John P. Meyer, espécie de rivais do cristianismo nascente. Jesus Profeta. Duas obras assumem notória importância no campo das pesquisas sobre o caráter profético do messianismo cristão. Ciência do Profetisme, Juneer, Paris, 1955, e Gestologia do Novel Testament, Dilkuman, Neuchâtel, 1958. Não é comum atribuir a Jesus o título de profeta, mas o de pregador e taumaturgo que retoma, embora em época conturbada por disputas políticas e militares, as tradições dos mais consagrados profetas de Israel. No momento em que Jesus inicia o seu messianato, a multidão acreditou reconhecer nele um profeta. Marcos 6:15. Outros falavam que ele era Elias. Mas alguns afirmavam, ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Marcos 8:28. Quem o povo diz que eu sou? Perguntou Jesus aos seus discípulos. E eles responderam. Que és Elias, e outros, que és um dos profetas. Esse reconhecimento foi motivado inicialmente pelos fenômenos suscitados pelo Mestre. Assim, entre outros exemplos, após Jesus fazer voltar à vida física o filho da viúva de Naim, pouco tempo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando chegou perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e grande número de pessoas da cidade ia com ela. Quando Jesus a viu, ficou com muita pena dela, e disse, não chore. Aí ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse, moço, eu ordeno a você, levante-se. O jovem sentou-se e começou a falar, e o mestre o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo, e louvaram a Deus, dizendo, que grande profeta apareceu entre nós. Os extraordinários fenômenos provocados por Jesus deixaram os seus contemporâneos perplexos, aterrorizados, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Foram, a seguir, 1. A absoluta e serena autoridade de sua pregação, suas predições a respeito do futuro, que confirmaram a suspeita de que se estava face a face com o maior de todos os profetas. Jamais alguém, até o Mestre de Nazaré, se pronunciara com tamanho conhecimento do ser e do mundo. 2. Após o diálogo com a samaritana, em que Jesus revelou os trâmites mais íntimos daquela descendente dos assírios.
Esta conversa amistosa entre o mestre e a samaritana termina assim: agora eu sei que o Senhor é profeta, concluiu a mulher. Nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, Monte Garizim, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Em seguida, Jesus profetiza: mulher, creia em mim. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte nem em Jerusalém. Até Jesus o dom de profecia não mais despontara entre os filhos de Israel. Deus, imaginava o povo, silenciara, não falava, como em tempos idos, pela boca de alguns eleitos. A pergunta que os judeus fizeram a João Batista evidenciava a esperança de que Deus, rompendo, finalmente, o silêncio, enviasse um profeta, do nível de Moisés ou Elias. Eis o diálogo que houve entre a voz que brada no desenho e os líderes de Jerusalém, levitas e sacerdotes. Perguntado quem era, João Batista respondeu: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então, quem é você? Você é Elias? Você é o profeta que esperamos? Não, respondeu ele. Aí disseram a João: diga quem é você? João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que prega no deserto. E profetizou: preparem o caminho para o Senhor passar. Em suma, se o povo judeu aguardava o retorno de algum dos antigos e notáveis profetas, as opiniões a respeito divergiam. Esse estado de ânimo elucida, até certo ponto, os opostos julgamentos que se faziam em torno da enigmática personalidade de Jesus e de sua missão entre os judeus. Esse profeta tão aguardado restauraria a glória e o prestígio de Israel, pulverizados pelo tempo e pela incúria. A função profética de Jesus, esclarece Christian de Koch Gistologie, Essai Dogmatique, assume o caráter que era reconhecido às profecias em Israel: transmitir a palavra divina, isto é, fazer emergir o significado divino dos acontecimentos. A palavra dos profetas de Israel não era uma palavra abstrata, na verdade. Sempre supõe presente ao espírito do povo, a aliança. Entretanto, Jesus não se refere primordialmente à aliança. Apela para uma comunhão jamais cogitada até então, uma comunhão entre o Pai e o Filho. Até esse momento, o segredo do reino não tinha sido revelado. Jesus não transmite, apenas, a palavra que vem de Deus. A mensagem do Cristo inclui a sua própria pessoa. Seus interlocutores se questionam a respeito de sua identidade. Percebem uma unidade perfeita entre o que anuncia, o reino, e sua experiência pessoal. Ele diz aquilo que ouve do Pai, mas ele o diz como sendo sua própria experiência. Como os profetas que o precederam, ele é estupidamente perseguido. Seu sacrifício, na cruz infamante, é o resultado de seu arguto e verdadeiro pensamento. Ele não vacila em expor o que sente e pensa sobre as atitudes dos fariseus, e os chama, vis-a-vis, de raça de víboras, epíteto, aliás, que se aplica a todos aqueles que agem movidos pela hipocrisia e pela disfarçatez. A linguagem do profeta é uma linguagem humana. Ela é a expressão de uma consciência humana, que já se sobrelevou às exigências passionais, que se sublimou. No entanto, dizia que o que ele fazia, podíamos fazer, e melhor. Jesus profetiza a vinda do Consolador, o Apocalipse de João. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e orarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade. João, capítulo 14. Quando este Espírito da Verdade vier, ele nos ensinará toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. João, capítulo XVI. Jesus predisse a vinda do Espírito de Verdade, aquele que deveria ensinar todas as coisas e fazer recordar o que lhe dissera, de onde se conclui que seu ensinamento não estava completo. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer,
mas não o podeis suportar agora. Ademais, ele premune que haveriam de esquecer, como efetivamente esqueceram, o que ele dissera, e que desnaturariam os seus ensinamentos, pois o Espírito de verdade devia fazê-lo recordar, e, de acordo com o profeta Elias, restabelecer todas as coisas. O Consolador, no pensamento de Jesus, é a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador é o Espírito de verdade. Essa doutrina é o Espiritismo. Realizou-se, então, com o advento da terceira revelação, a mais importante predição do Mestre de Nazaré. O Apocalipse de João pode ser dividido em 4 grandes instâncias. 1. A introdução. 2. As cartas às igrejas. 3. As visões proféticas. 4. O final. A parte introdutória começa com um título que indica o conteúdo do livro como sendo uma revelação sobre o que deve acontecer em breve, isto é, a volta do Senhor e a consumação dos tempos. Em seguida, João dirige-se às 7 igrejas da Ásia com uma saudação que termina com uma doxologia, prece ou cântico cujo fim é glorificar a Deus, gloria em excelsis Deo, e um anúncio da volta do Senhor. Como se poderia esperar de um livro profético, segue-se uma visão de Jesus, que dá ao profeta João a ordem de escrever tudo o que viste, tanto o que é agora como o que acontecerá depois disto. 4:21. O Apocalipse é elaborado seguindo um esquema dreadmente determinado. O número 7 aparece com um caráter eminentemente estrutural, 7 cartas, capítulo 2:3, 7 selos. 4:2.18,1, 7 trombetas, 8:2 a 11,19, os capítulos 12 e 14 podem ser divididos em 7 cenas, 7 taças, 15:1 a 16:21, além de 7 espíritos 3:1, 7 candelabros 1:12, 7 estrelas 1:16, 7 cabeças 5:6, 7 anjos 8:2. Daí os exegetas tentarem identificar no Apocalipse uma estrutura detalhada, baseada no número 7. Admite-se por outro lado, que o texto apocalíptico pode ter se desenvolvido a partir de um núcleo primitivo, quando documentos já existentes podem ter sido utilizados. Sente-se, contudo, que o autor imprimiu ao texto seu pessoal sinete ideológico. A impressão de desordem e confusão que o livro transmite, pode ser decorrente do fato de o autor ter utilizado um duplo gênero literário, epistolar e apocalíptico, e de que especialmente as leis do gênero apocalíptico, um desenrolar esquemático da história combinado com imagens bizarras e misteriosas de um estilo antológico, não obedecem a uma severa lógica. Em Bijbelswoordenbreek, J.J. Romens Homem, edição holandesa. No centro do Apocalipse está o Cristo. Conquanto não se ignora sua atuação terrestre, nascimento e morte, é a glorificação que é centralizada. Eu estive morto e eis que vivo pelos séculos e séculos. Esse estar vivo de Jesus exprime-se em diversas imagens: primogênito dos mortos, 1:5, o primeiro e o último, 1:18, o vivo, 1:18, o Cordeiro, 29 vezes, que é apresentado como tendo sido morto mas agora está vivo, para indicar a continuidade entre a consumação da vida terrestre de Jesus e a sua glorificação. Jesus é o Senhor e o juiz do mundo. Entretanto, ele não vive e reina numa glória desligada do tempo, ele é o Senhor da história, só ele pode revelar os desígnios de Deus. 5:5, 6,1. E pôr em movimento os acontecimentos escatológicos. E não acompanha esses acontecimentos a grande distância, ele mesmo luta, chefiando seus sequazes, 19:11 a 21, decidindo a luta pela sua palavra. O Apocalipse testemunha a presença de Jesus na história do mundo. Jesus conduzirá os seus para a consumação definitiva, 22:14. Jesus não é apenas mestre moral e exemplo, mas acima de tudo o primeiro da nova criação de Deus.
Todo o Apocalipse está penetrado da ideia da importância universal do Cristo para o mundo e a história. O Apocalipse é um livro profético que vê no presente e no passado a obra salvífica de Deus. E na base